Olá de novo, bem-vindos a Mindália Televisão. O meu nome é Vera Cristina. Hoje temos como convidada a Joana Barradas, que é sensitiva dos anjos e dos seres da natureza. Escolhemos como título desta entrevista que mensagem nos trazem as fadas. Vamos explorar aqui um pouquinho com a Joana o que são as fadas e esta magia tão especial que nos traz estes seres. Joana, obrigada antes de mais por aceitares o nosso convite. Obrigada. E então fala-nos um pouquinho sobre as fadas. Então, as fadas são seres de luz, tal como os anjos. Eu comparo sempre as fadas com os anjos, porque os anjos as pessoas conhecem mais, não é? De uma forma geral, e as fadas são os seres da natureza mais parecidas com os anjos. E elas também têm asas, elas também nos passam mensagens, nos orientam e nos ajudam a aguçarmos a nossa intuição e a nossa sensibilidade. Dão-nos orientação para tudo nas nossas vidas. Então elas funcionam como os anjos. Nós podemos obter a sua ajuda e a sua inspiração tal e qual como quando pedimos ao nosso anjo da guarda, por exemplo, que nos oriente em alguma questão, em alguma dúvida que nós temos. As fadas acompanham-nos tal como os anjos da guarda, como eu estava a dizer. Há fadas de várias naturezas, digamos. Temos as fadas que estão presentes só na natureza, nos bosques, nos campos, nas florestas, não é? E temos as fadas que gostam de viver junto a nós, que são as fadas domésticas, nomeadamente as fadas madrinhas. Elas acompanham-nos durante muito tempo, eu diria até vida após vida, e são guias espirituais com os quais nós podemos contar. Para nos conectarmos com elas, basta nós pensarmos nelas com muito amor, com intenção pura, e pedirmos orientações. E podemos ter a certeza que essas orientações vão chegar. As fadas, tal como os seres da natureza em geral, tal como os anjos, os seres de luz, elas manifestam-se muito através da linguagem dos sinais. Então elas deixam-nos pistas constantemente. Eu vejo-as tal como vejo os anjos. E há pessoas que me perguntam como é que eu vejo as fadas, se as vejo mesmo com as asinhas. Sim, é uma interessante pergunta, sim. E sim, eu sempre as vi assim, desde pequenina. As fadas madrinhas têm normalmente aquele aspecto de avózinhas, com o cabelo apanhado em rolinho, as suas asas de libelinha, pequeninas, ok? Mas também há fadas muito grandes, já vi fadas maiores que os seres humanos. Geralmente quando são fadas com um ar menos idoso, digamos assim, as fadas mais jovens, elas costumam apresentar-se mais extravagantes, com penteados diferentes, cabelos de várias cores. É assim que eu as vejo desde sempre. Durante muito tempo questionei porque é que eu via, não é? Hoje em dia eu já não questiono, eu aceito. E recebo das fadas muitas indicações para o meu caminho, que me ajudam na minha vida. Elas estão muito ligadas, apesar de domésticas, as nossas fadas madrinhas, elas estão sempre muito ligadas à natureza, aos 4 elementos, água, terra, fogo e ar, e ao espírito, não é? E ajudam-nos a fazer a conexão com a nossa alma, com a nossa essência, para o nosso caminho. Eu diria que lidar com as fadas é trazermos mais magia cintilante para as nossas vidas e elas trazem-nos entusiasmo, alegria, expectativa sobre a vida e sobre os seus acontecimentos, ou seja, nós passamos a viver a vida de uma forma muito mais mágica, muito mais positiva, quando integramos esta magia, esta energia das fadas nos nossos caminhos. Joana, eu desafio-te, se calhar, a descrever a todos nós que nos acompanham em Mindália, como é que tu estabeleceste esta conexão tão especial? Todos nós temos esta curiosidade, esta conexão tão forte com as fadas e estes seres. O que acontece é que desde bebê a minha mãe deitava-me no berço e assim que ela me deitava abriam-se mundos, o mundo das fadas à minha frente. Eu ouvia e ouço até hoje os sininhos a tocar, as músicas melodiosas e as silhuetas dos seres da natureza apareciam-me, não só das fadas, mas também duendes, gnomos. E quando eu comecei a ficar um pouco mais crescida, eu às vezes até pensava que se calhar estava a sonhar com os desenhos animados. Mas ao mesmo tempo era estranho, porque eu sabia que estava acordada. E então esse contacto vem desde sempre, desde que me lembro. Assim que me deitava, aqueles mundos abriam-se e eu via os cogumelos, a terra, as flores. Aliás, as flores sempre muito presentes,
E através dos anjos e dos seres da natureza, mais tarde, por volta dos meus 20 e poucos anos, eu comecei o meu trabalho de essências florais. Portanto, eu comecei a sintonizar essências florais com a ajuda destes seres de luz, que, nomeadamente as fadas, que são elas que energizam todas as minhas essências. E eu posso ver como te estou a ver a ti aqui, a fazer-me esta entrevista. Eu vejo-as a preencherem os frasquinhos com a sua energia, com a energia da Mãe Terra e do Pai Céu, não é? Esta fusão do céu com a terra. E, portanto, este contacto começou muito cedo. Eu não tive esta percepção sempre, porque eu questionava o que era aquilo, estaria a sonhar, o que é que se passava comigo. Mais tarde é que eu vim, no fundo, com o meu despertar espiritual, não é? A compreender, a deixar de ter medo, porque eu muitas vezes tinha medo, e vim a compreender então que as fadas se manifestam tal como outros seres de luz na minha vida, e estabeleci com elas, tive acesso a muitas coisas. Vera, isto seria uma longa história, mas tive acesso a vidas passadas onde eu já trabalhava com elas, onde elas já me instruíam acerca das plantas, das ervas, para que é que servem em termos de cura. Elas são professoras, ensinam-nos tudo o que nós precisarmos de saber relativamente à Mãe Natureza, à magia da Mãe Natureza. Não sei se respondi à tua questão. Sim, é perfeito. Como é que eu ou as pessoas que nos veem podemos então conseguir esta conexão com a nossa fada ou com as nossas fadas e conseguirmos obter essas respostas? Pessoas que não têm essa sensibilidade como tu. Basta acreditarmos. A questão é que muitas pessoas, nós quando somos pequenos, não é? Todas as crianças acreditam em fadas, em seres da natureza. Com o crescimento vão deixando de acreditar. Passa-se a acreditar que os seres da natureza são apenas os bonecos dos desenhos animados. Então aí perde-se este vínculo com estes seres que animam toda a vida, toda a natureza. Não existiria natureza se não existissem estes seres. A natureza está viva, as plantas crescem, não é? As árvores crescem, dão frutos, dão flores, porque existem seres da natureza. As fadas energizam flores, elas ajudam no crescimento das flores. Há autores que se referem às fadas como todos os seres da natureza. Eu distingo as fadas por ser mais fácil, não é? Distingo dos gnomos, dos duendes, dos unicórnios, enfim, mas todos eles são seres que animam a natureza, que trabalham em prol da evolução do planeta Terra, da consciência do planeta Terra, e que apelam muito à nossa sensibilidade para tratarmos bem a nossa casa, a nossa Mãe Terra, não é? Que precisa muito do nosso carinho, da nossa ajuda. Ações como reciclarmos o nosso lixo, não é? Optarmos por fazermos opções mais ecológicas, no fundo, que ajudem a nossa Mãe Natureza, porque ela é a nossa casa, é a casa dos nossos filhos, dos nossos netos, por aí adiante, e em última instância nós próprios somos parte desta natureza. Então, a conexão com as fadas, basta termos intenção, Vera, basta termos intenção e pedirmos ajuda, orientação. Quais são os sinais de que as fadas podem estar presentes? Elas estão, sempre, se pedirmos elas estão. Mas por vezes podemos sentir uma comichão leve na ponta do nariz, por exemplo, sentirmos o cheiro a flores, sem existirem flores por perto. O cheiro a incensos também é muito característico da presença, indica a presença das fadas. Sentirmos uma libelinha ou uma borboleta, umas asinhas baterem assim ao nosso lado também. E depois elas falam muito através dos sinais, coisas que aparecem na nossa vida. De repente entramos no carro, ligamos o rádio e ouvimos a mensagem que precisávamos de ouvir, por exemplo. Ou chegamos ao local de trabalho e o colega diz qualquer coisa que é a resposta que nós precisamos. Elas fazem acontecer essas sincronicidades na nossa vida e ajudam-nos, no fundo, na orientação de tudo aquilo que nós precisarmos. Perfeito. Estavas a falar então desta tua relação com este ser, com as fadas. Como é que nós podemos ajudar as nossas crianças a manter esta conexão? No fundo é não castrando os seus sonhos, não é? E ajudá-las a acreditarem que aquilo em que elas acreditam naturalmente existe. Não é? Que essa conexão, de facto, existe.
E o que acontece muitas vezes é que se diz, olha, isso são coisas só dos desenhos animados, não é? Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais despertas para o tema e cada vez mais sensíveis. Acredito que há uns anos atrás as pessoas estariam menos sensíveis, menos sensibilizadas para este tema. Hoje em dia há cada vez mais pessoas a despertarem para a magia das fadas, não é? Quando eu digo magia das fadas, para a presença mágica destes seres de luz. Eu gostava também de deixar aqui uma sugestão para quem quiser trabalhar com as fadas. Elas adoram a cozinha por excelência. Cozinhas harmoniosas, luminosas e, de preferência, arrumadas e limpas, não é? A parte da cozinha é uma área da casa, é uma zona da casa muito apreciada pelas fadas. Quem quiser fazer esta conexão pode fazer um pequeno altar, por exemplo, na cozinha. Basta termos lá uma erva aromática, por exemplo, em vaso. Pode ser um manjericão, pode ser uma hortelã, enfim, o que fizer sentido, ou um alecrim. E elas gostam muito de especiarias. Tudo o que é especiarias, podemos colocar tudo junto num cantinho dedicado às fadas. E os chás também, elas adoram os chás, e tudo o que são especiarias, chás, frutas, vegetais, hortaliças, cogumelos, elas ajudam, no fundo, tudo o que são alimentos naturais, a potencializar os seus efeitos benéficos para nós, não é? Tornando-os mais terapêuticos. Portanto, eu deixo esta sugestão para quem quiser fazer um pequeno altar na cozinha para as suas fadas madrinhas. Elas adoram colaborar nas tarefas domésticas e ajudam mesmo muito. Muito obrigada, Joana, por aceitares estar aqui connosco em Mindala Televisão. Obrigada. A todos vocês que nos seguem em Mindala Televisão, não se esqueçam, se gostaram deste vídeo, coloquem gosto no símbolo correspondente e subscrevam o nosso canal. Desta forma, permite que estes vídeos se partilhem com mais pessoas em todo o planeta. Até já!